Bom dia, conseguem ver? Bom dia, sim. Ok, Portanto, bom dia, sou Ion Sabatari, sou aluno do Instituto Superior Técnico e estou aqui para vos apresentar um sistema de aquisição e processamento de dados LIDAR aplicados à ecologia. LIDAR utiliza a emissão e reflexão de luz no espectro eletromagnético e determina distâncias através dos tempos de interseção. O produto final de um variamento LIDAR é uma nuvem de pontos XYZ, sendo que cada ponto resulta da reflexão de feixe LIDAR em superfícies. A tecnologia LIDAR é muito utilizada para diversas aplicações, tal como arqueologia, arquitetura e veículos autónomos. Além destas aplicações, a tecnologia LiDAR é também muito utilizada em ecologia. Através da distribuição de quantidade de pontos em altura, pode obter informação sobre a estrutura de vegetação, tais como número de árvores, altura média de árvores e arbustos. A densidade de folhas por área e a sua variação em 3D permite determinar métricas de vegetação, tais como índices de diversidade vertical ou variação espacial da cobertura, que são frequentemente utilizadas em estudos de ecologia. Esta informação não se consegue obter com algumas técnicas de detecção remota alternativas, como imagens de satélite e fotogrametria. Devido ao seu potencial, o LiDAR tem sido implementado em vários tipos de sistemas, como espaciais, aéreos e terrestres. Contudo, estes sistemas demonstram uma implementação e utilização complexa e de custo elevado. Por exemplo, o preço comercial dos sistemas terrestres LiDAR estacionários começa com um valor de cerca de $20.000. Uma opção seria o uso do sensor LiDAR mais barato. Contudo, estes sensores possuem um campo de visão limitado, realizando apenas capturas no plano horizontal com baixa resolução. Deste modo, é do interesse deste projeto desenvolver um sistema de LiDAR terrestre que use um sensor de baixo custo e aumentar o seu campo de visão de forma a aumentar a quantidade de informação recolhida e a resolução. Este sistema também terá de ser de fácil implementação e usabilidade. A solução proposta consiste em alterar a orientação de captura da sensibilidade, ou seja, em vez de utilizar capturas tradicionais no plano horizontal, efetuar capturas no plano vertical. Mantendo o sensor nesta nova posição numa mesa giratória, é obtido um campo de visão máximo. Este sistema pode ainda ser melhorado com a adição de alguns sensores, de forma a automatizar a correção e georreferenciação do sistema. O preço de todos os componentes, incluindo as alterações complementares para a automatização, não excede os €600. Em conjunto com a sensibilidade, o preço total do sistema não excede os €5.600, tendo sido atingido um dos objetivos estipulados. Para testar o sistema, o LiDAR desenvolvido, foram realizados levantamentos em dois locais de estrutura de vegetação muito diferentes. Foi realizada uma amostragem no Jardim Urbano do IST, onde a vegetação está ordenada por talhões, onde existem poucos arbustos frequentemente podados e as árvores existentes são todas de grande porte e tamanhos semelhantes. Foram também adquiridas nuvens de pontos em duas zonas de terreno ecológico, numa pedreira de calcário, com duas idades diferentes, uma restaurada em 2000 e outra na década de 90. O estado inclui a plantação de vários arbustos mediterrâneos e diferentes densidade de pinheiros de Alepo. Nos dois patamares revistados, a diversidade de espécies plantadas e a gestão pós-plantação foi, de uma forma geral, semelhante. Para cada um dos locais, após a recolha de nuvem de pontos, foi realizada a classificação de pontos com vegetação ao chão. Os pontos de chão permitiram gerar um modelo digital de terreno útil para normalizar as alturas dos pontos e das nuvens, ou seja, calcular as alturas de cada ponto ao chão. A nuvem de pontos produzida, já com alturas ao chão, permite extrair diferentes produtos, tais como o mapa de variação de altura de vegetação, apresentado para os três locais nas imagens acima, e na distribuição de retornos por altura, representada pelos histogramas. Vemos que a altura máxima difere bastante dos locais mostrados, com alturas máximas de 15 metros no jardim urbano e 10 metros nas zonas estouradas, sendo ligeiramente mais elevada na zona B. Existe também uma estrutura vertical diferente entre os locais, com o estado arbóreo mais representado no jardim urbano, seguido do local estourado mais antigo, e por fim do local estourado mais recente. O estado arbustivo, pelo contrário, segue tendência oposta, estando menos representado no jardim urbano, seguido do local estourado antigo, e por mais representado no local estourado recente. Por causa das zonas estouradas, inferimos ainda que a elevada densidade de copas de pinheiros poderá ser um fator limitante ao desenvolvimento da vegetação arbustiva, devido, por exemplo, ao sombreamento. Em conclusão, esse sistema tem demonstrado grande usabilidade, sendo montável em 5 minutos e a captura de informação iniciada com o primeiro de um botão. Também vimos que existe um desenvolvimento que o sistema desenvolvido é capaz de produzir informação com grande resolução e precisão, comparáveis com equipamentos 40 vezes mais caros. Da forma recolhida, não é só fácil distinguir vários elementos que compõem o ambiente analisado, como também identificar diferentes níveis de complexidade. Embora o sistema forneça informação complementar aos dados de campo,
Os dados de campo continuam a ser necessários para a sua validação e interpretação. Dou assim terminada a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Ion. Uma apresentação muito clara e cumpriu escrupulosamente o tempo, com muito potencial. Então, eu pedi à Maria, à Teresa Dias, por favor, de partilhar a sua apresentação. Obrigada, Teresa. Estou aqui, Alice. Olá. Olá, bom dia a todos. É bom poder ver algumas caras ao vivo, que já não nos vemos há tanto tempo. Vou só colocar, exato. É um gosto estar aqui a participar neste congresso e é também um gosto poder apresentar este trabalho que foi desenvolvido em conjunto com uma equipa da Tunísia e que faz parte do projeto de doutoramento do Neji Mahmoudi. Portanto, este trabalho tem como objetivo estudar a utilização das características das micorrizas arbusculares como indicadores da multifuncionalidade do solo nas zonas áridas, nas drylands. Como todos sabemos, as drylands são dos biomas que são mais suscetíveis à degradação e às alterações climáticas, e isso tendo em conta a sua grande distribuição na superfície terrestre, a grande percentagem de população humana que aí existe e também o facto de albergar hotspots de biodiversidade tão importantes, esta degradação tem implicações, tem impactos negativos, quer sejam sociais, económicos e também ecológicos, obviamente. E por isso, em muitos casos, quando é necessário ou possível, realizam-se então ações de restauro ecológico. E todos nós sabemos que quando ocorrem estes programas de restauro, surgem sempre uma série de questões que é preciso ir avançando. Começamos por definir que tipo de espécies vamos utilizar, se são nativas, se são exóticas, sendo que as espécies nativas têm vantagens em termos de promover a biodiversidade, fornecer recursos para outras espécies, nomeadamente animais, e muitas vezes são também mais resistentes aos fatores mais adversos destas regiões. E temos vindo a ver nos últimos tempos o surgimento de critérios novos e importantes, que é a introdução ou dar primazia às características funcionais das espécies de plantas como critérios para a sua seleção. No entanto, até agora, estas características funcionais nunca consideraram as características das plantas subterrâneas, ou seja, das raízes. E por isso, e tendo em conta que nas drylands nós temos solos muito pobres em matéria orgânica, com valores muitas vezes inferiores a 1%, a hipótese que nós colocamos é que, de facto, as plantas, com as suas raízes, acabam por ser fontes muito importantes de carbono no solo e para estruturar toda a comunidade microbiana e, consequentemente, a funcionalidade do solo. E, de facto, sabe-se que a quantidade de fotossintetizados que as plantas libertam nas suas raízes, direta ou indiretamente, pode chegar até cerca de 50%, ou seja, isto é muito importante. E, portanto, a hipótese que nós colocamos é que quanto mais as espécies micorrizam, ou seja, formam mais complexos no solo, maior será a quantidade de associações com outros micro-organismos no solo que elas conseguem estabelecer e por isso vão conseguir promover uma maior funcionalidade do solo. E então fomos testar isto ao longo de um gradiente de matéria orgânica, ou seja, em 4 locais diferentes, sendo que temos quase o dobro da matéria orgânica no solo mais rico, e fomos avaliar isto estudando 14 espécies nativas herbáceas. Como podemos ver aqui, estas são as espécies que foram amostradas e que são espécies que ocorreram nos 4 locais e que eram relativamente abundantes nesses mesmos 4 locais. Vemos aqui que há algumas famílias que são mais representadas do que outras, nomeadamente as leguminosas e as asteráceas, e chamo a vossa atenção para esta espécie Diplotaxis simplex, que é uma brasicácea, e estas espécies desta família tipicamente não formam micorrizas. Por isso esta espécie de planta acaba por ser o nosso controle negativo. E começámos por avaliar o efeito então destas espécies dos locais. Há um minuto. Fomos ver então ao nível
das micorrizas. E verificamos que há um grande gradiente ao longo para as diferentes espécies e que, de facto, a espécie que não micorriza, como podemos ver aqui neste gráfico de cima, e comparamos também com o solo nu, em termos de abundância de esporos de micorrizas. Esta espécie que não micorriza tem uma influência semelhante ao do solo nu. Fomos depois ver alguns parâmetros relacionados com a funcionalidade do solo, sendo a biomassa microbiana, o coeficiente metabólico, que tal como o índice de aridez, quanto mais pequeno, maior a eficiência da comunidade microbiana. Portanto, vemos nestes diferentes parâmetros um padrão bastante semelhante, ou seja, o solo nu e o solo debaixo da influência da espécie que não micorriza acaba por ter os parâmetros de funcionalidade mais baixos. E o mesmo acontece quando vamos ver estas atividades enzimáticas da desidrogenase, da beta-glucosidase e da fosfatase, quando combinamos todos estes parâmetros num único parâmetro, que é a multifuncionalidade do solo, que acaba por integrar todos estes parâmetros, vemos então que as espécies que micorrizam mais ou que não micorrizam de todo, como a Diplotaxis, acabam por promover menos a funcionalidade do solo, e no extremo oposto temos as plantas das leguminosas. De facto, quando fazemos a análise de redundância, vemos o mesmo padrão e vemos que, associado a uma maior multifuncionalidade, temos então os parâmetros das micorrizas, o número de esporos e a intensidade das micorrizas. E para concluir, temos então que este conjunto de dados mostra que a funcionalidade do solo nestas zonas áridas pode então ser melhorada por práticas de gestão que promovam a acumulação de matéria orgânica no solo, como podemos ver aqui, e também quando favorecemos determinadas espécies nativas que micorrizam mais. Gostaria de agradecer às instituições que financiaram o trabalho, ao Parque Nacional e a todos vocês, e aproveito para desejar umas boas festas a todos. Muito obrigada, Teresa. Muito interessante esta ferramenta, e pedi então, por favor, pedi à Inês Domingos que partilhasse a sua apresentação. Bem-vinda, Inês. Ok, então, obrigada. Bom dia a todos. Não sei se estão a ver. Ainda não está projetado. Estamos a ver. Ok, agora já está. Então, bom dia a todos. Eu vou-vos apresentar uma parte do meu trabalho de mestrado que se foca na caracterização ecofisiológica de espécies vegetais presentes na mina de São Domingos. Como muitas outras minas abandonadas, esta mina apresenta elevados níveis de contaminação. No entanto, existem espécies nativas que conseguem sobreviver nestas condições e que podem ser utilizadas como auxílio na recuperação destes habitats. No entanto, é necessário conhecer o desempenho ecofisiológico destas espécies para aumentar o sucesso de fitorremediação ou de restauro. Desta forma, e utilizando o pH como indicador de stress ambiental, foram colocadas as seguintes hipóteses. O desempenho ecofisiológico de outras espécies varia ao longo do gradiente pH. Mais especificamente, o desempenho fisiológico torna-se mais importante em zonas mais ácidas, e em locais onde o pH é mais neutro, a competição interespecífica é superior. Ou seja, espécies tolerantes ao stress, mas competidoras fracas, vão tender a desaparecer destas comunidades. As 8 espécies, 2 herbáceas e 6 arbustivas que foram selecionadas foram de acordo com critérios de abundância local, o estatuto de conservação, como por exemplo a espécie Erica advalensis, a sua distribuição e a existência de sementes maduras na altura da amostragem. Na mina de São Domingos foram dispostos transetos de 30 metros com o objetivo de seguir um gradiente pH, e os parâmetros ecológicos avaliados foram as espécies insetadas, a sua cobertura e a área da copa. Relativamente ao desempenho fisiológico em cada área para cada espécie das 8 selecionadas, foram medidas a refletância foliar, a área específica foliar e a altura. Em relação ao solo, este também foi caracterizado em cada transeto, sendo que as variáveis edáficas
estudadas foram o pH, a matéria orgânica, a condutividade e a granulometria. Em relação aos resultados obtidos do solo, foi confirmado o gradiente pH e também se observou um gradiente de condutividade. No entanto, a matéria orgânica é muito variável e dependente do local. Vou-vos apenas apresentar os resultados de 2 espécies. Especificamente para a ciseladanífera foi observada uma correlação positiva entre o desempenho fisiológico e o ecológico, no entanto negativa entre o desempenho ecológico e o gradiente de stress. Já o desempenho fisiológico desta espécie correlacionou-se negativamente com o pH, mas positivamente com a condutividade. Em relação à Erika advalências, os desempenhos fisiológico e ecológico correlacionaram-se negativamente, ao contrário do desempenho ecológico e o gradiente de stress, que apresentam uma correlação positiva. Para as variáveis edáficas, o desempenho fisiológico não tem relação com o pH, mas correlacionou-se positivamente com a condutividade. Desta forma, podemos observar que a cistos consegue ocupar áreas onde está melhor fisiologicamente, demonstrando ser uma forte competidora, ao contrário do observado com a advalências, que demonstrou ser uma fraca competidora, dado que parece preferir estar em stress fisiológico provocado pelo pH ou contaminação, do que a competir por recursos contra outras espécies. Isto porque na única área onde a ciseladanífera não esteve presente, a cobertura da Erika advalências foi registada num ponto que rondava o pH de 5. E de facto, tal como foi observado em campo, existe de facto um padrão evidente entre a distribuição da Erika advalências e a ciseladanífera, com a cobertura da advalências superior em pHs mais baixos e a ciseladanífera a dominar em pHs superiores. Concluindo, a ciseladanífera é a espécie dominante e uma forte competidora, no entanto, poderá não colonizar os locais mais contaminados, ao contrário da Erika advalências, que pela tolerância demonstrada parece ser interessante utilizar esta espécie para cobrir as zonas mais contaminadas. E apenas para terminar, gostava de vos mostrar esta fotografia de campo, onde é evidente este contraste entre as coberturas da Erika advalências e a ciseladanífera. Muito obrigada e caso queiram conhecer mais sobre o meu trabalho podem o fazer através deste QR Code. Obrigada. Muito obrigada, Inês. Muito interessante esta zonação das plantas. Sim. E, portanto, com a apresentação da Inês, terminamos a primeira, digamos, sessão de apresentações e agora vamos ter uma pausa com música. Não é verdade, Inês? Sim, e voltamos daqui a 5 ou 10 minutos. Portanto, ok. Então estamos de volta às 11h15 para continuar esta sessão. Tens alguma coisa a acrescentar, Patrícia? Não, ainda não. Então pronto. Boa pausa e até já.
Bom, bem-vindos de novo. Vamos então continuar com a sessão de restauro. A próxima apresentação vai ser por Catarina Meireles. Acho que Catarina já está aqui. Por favor, bem-vinda, Catarina. Se puderes partilhar a tua apresentação. Agora mesmo. Estão a ver? Está ainda não projetada, mas já está... Okay. E agora, está bem? Agora está ótimo, obrigada. Okay. Bom dia a todos. Eu venho falar-vos um bocadinho sobre sobre o projeto Life Relite e sobre alguns desafios que nós temos sentido, portanto, no restauro daquilo que são as comunidades relíquias da Laura e Silvia que ainda existem na parte continental do nosso território, no território português. Como sabem, em maio deste ano saiu aquilo que é a Estratégia da Biodiversidade para 2030 e, tal como acontece com o Pacto Ecológico Europeu, uma das grandes nomes, uma das grandes palavras de ordem, no fundo, é a palavra recuperar e restaurar a biodiversidade. Um dos objetivos mais ambiciosos desta estratégia é aquele que está aqui, que eu vou traduzir, que é assegurar o fim da degradação de qualquer habitat ou espécie protegida e que 30% deles esteja em estado favorável ou de forte tendência positiva em termos de conservação, que é, não querendo ser negativa ou ser pessimista, é muito difícil efetivamente conseguir até 2030. Nós no projeto Life Relite, na verdade, estamos a contribuir já para isto. O nosso projeto é coordenado pela Universidade de Évora e está a decorrer desde 2017, no final desse ano. Podem encontrar mais informação neste site, depois sobre ele, se estiverem interessados. Mas, no fundo, aquilo que pretende fazer é melhorar o estado de conservação de duas comunidades muito importantes que estão inseridas dentro daquele que é um habitat prioritário para a conservação, o Habitat 5230. Estas duas comunidades são as comunidades de Azareiro, Prunus lusitânica, subespécie lusitânica, nas Serras da Estrela e na Serra do Açores, e as comunidades da Delfeira, que é o Rododendro pontico, subespécie ibético, na Serra de Monchique. Ambas comunidades são aquilo que são chamadas as relíquias da estação terciária e desde que começou a monitorização dos habitats a nível europeu, foram sempre consideradas como estando em estado desfavorável mau, com tendência decrescente em termos de conservação. Portanto, haveria que fazer alguma coisa sobre elas. E neste projeto o que estamos a fazer é tentar melhorar a estrutura e a função destas comunidades, tentar incrementar a sua área e tentar protegê-las daquelas que são as suas principais ameaças, que neste caso é o fogo, sobretudo o fogo e as espécies exóticas. Para isso temos em campo uma série de estratégias, uma série de intervenções que começam obviamente por recolher e produzir plantas para depois podermos aplicar e plantar nos nossos territórios de intervenção. E depois toda uma série de intervenções que vão desde o descasque da acácia, do corte e queima de daca e cerícia, portanto as espécies invasoras, o controle de espécies heliófilas para evitar os incêndios, a plantação de espécies características nestas áreas e a formação, por exemplo, a substituição dos pinhais por carvalhais, o restabelecimento das levadas antigas nas áreas de azareiro e, portanto, todo um conjunto de intervenções que vão contribuir então para a melhoria do estado de conservação destas áreas. Tudo isto é acompanhado por uma monitorização ao nível das espécies típicas, das espécies indicadoras de perturbação e também das espécies indicadoras da dinâmica em progresso. E deixo-vos aqui um bocadinho aquilo que seria aquilo que nós sentirmos em termos dos principais desafios neste restauro de habitats e que começa logo com o facto de grande parte destas áreas que nós queríamos intervir e o mesmo acontece no território nacional, são efetivamente privadas e, portanto, o primeiro passo é tentar conseguir acordos com os proprietários destes terrenos. No nosso caso temos acordos com mais de 50 proprietários e com muita alegria percebemos que não foi assim tão difícil consegui-los, as pessoas são relativamente sensíveis a estas questões. E depois o segundo desafio foi produzir todas as plantas que nós queríamos produzir, não só porque é preciso instalações, é preciso meios para isso, mas também porque muitas destas espécies não se sabia muito bem como é que se haveriam de reproduzir em viveiro
e algumas delas, por exemplo, no caso do Quercus canariensis, é uma espécie rara, existem apenas poucos indivíduos em Portugal e, portanto, conseguir as sementes é sempre difícil, não é? Para produzir as plantas que necessitamos. E no caso, por exemplo, do rododendro, continuamos a... Sim? Está na hora. Ok. Para além disso, só para terminar, o custo é elevado destas intervenções e deixar-vos aquilo que para nós neste momento é uma das coisas mais preocupantes, que é como manter após projeto as intervenções e como as replicar pelo menos em termos nacionais. E pronto, muito obrigada. Muito obrigada, Catarina. Então vamos passar ao seguinte orador, que é João Puga. Olá. Não sei se já estão a ver. Ainda não. Ainda não? Peço desculpa. Vai-nos falar sobre o papel das pedras no processo de recolonização pós-fogo de invertebrados em florestas de carvalho, pinheiro bravo e eucalipto. Sim, mas isto não está a dar porquê? Não estão a ver ainda? Ainda não. Ok, graças. Peço desculpa. E agora? Não, ainda não. Espera aí, eu posso compartilhar, tentar ser eu a compartilhar a tela, João? Por favor, não sei o que é que se está a passar, deveria dar. Se me enviou o... Enviei. Ok, tranquilo, então a Inês... Não sei o que é que está a passar. Agradecemos. Peço desculpa. Tranquilo, não faz mal. Estas coisas acontecem aqui no mundo virtual. Espera aí que não estou a encontrar. Mas agora já estamos a ver Sim, agora está a sua. Já estamos a ver a sua, João. Já estão? Estávamos. Apareceu e voltou a desaparecer. Conseguem ver agora? Não. Não. Está certo. Olha, não sei o que é que está a acontecer. Isto deveria Mas estar lá. por uns tempos estivemos a ver, sim. Mas a Inês consegue partilhar o seu? Ou consegue? Consegue? Não estou a conseguir também. Não sei o que é que se está a passar. Também. Não sei se é porque estamos a tentar os dois. Se não passamos outra e depois... Sim, se calhar é melhor. Ok, peço desculpa. E Vou tentar fazemos resolver assim. isto rapidamente. Então, se estiver aí Ana Ribeiro, depois a seguir fazemos a tua, João, a ver se conseguimos. Está por aí Ana Ribeiro? Sim, estão a ver? Sim, estamos a ver já o terceiro slide. Agora falta ver o primeiro em modo apresentação. Ok. Ótimo. Posso começar? Sim. Bem-vinda, Ana. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos e obrigada por esta oportunidade de apresentar aqui o nosso projeto, que é o projeto de produção de café em sistema agroflorestal integrado no Parque da... Desculpa, importa-se colocar em modo de apresentação, é que ainda não estamos a ver nesse modo. Pois você tem razão, obrigada. Tá? Não, tem que estar... Estamos a ver no outro As modo. notas. Sim. Ups. Então, desculpem, mas estão a ver o quê? Vamos a ver as notas agora. Primeiro não era a apresentação e depois passou aquele modo das notas. Está complicado esta... Se quiser eu partilho eu e dou-lhe... É que eu entretanto já fiz mais alterações. Agora estão ok. a ver? E agora, mas agora tem que pôr no modo apresentação. E Tá? nas notas outra vez, tem que alterar, não sei se é questão dos ecrãs. Pode fazer a seleção aqui no... Quando vais compartilhar a tela no Zoom, pode selecionar só uma janela pequena. Se fiz... Quer que... Se calhar é melhor serem vocês a... Quando faz a apresentação pode trocar os ecrãs. Tem lá um botãozinho. Um momento. Ou pode selecionar só a janela de apresentação em vez de estar nós vemos as notas. Em vez de ser no básico, vai avançado no compartilhamento de tela.
Não sei se foi desta. Também não foi. Não. Ups. Agora? Não. Foi agora? Não está a compartilhar a tela. Ai. Eu creio isso, desculpa intervir, acontece quando tenho 2 ecrãs ligados. E geralmente Eu tenho 2 desse ecrãs modo. ligados, tenho. O que eu Sim, faço é tem que desligar o ecrã quando faço a apresentação. Ou então seleciona a outra tela ao fazer o compartilhamento de tela. Seleciona só a projeção. Bom, vamos lá ver se é desta. Sim, ótimo. Já está. Pronto. Então vou passar esta primeira parte que já tinha falado. Portanto, o projeto está a decorrer no Parque Nacional da Gorongosa e o Parque Nacional da Gorongosa está localizado no centro de Moçambique e é conhecido por ser um dos maiores casos de sucesso de restauração da biodiversidade em África. Este projeto resulta de uma parceria trilateral entre Portugal, Moçambique e o Brasil e é financiado pelas 2 principais agências de cooperação portuguesa e brasileira. Mais concretamente, o projeto está a ser levado a cabo na Serra da Gorongosa. A Serra da Gorongosa é essencialmente constituída por floresta tropical úmida e é considerada uma ilha de biodiversidade, mas que ao longo dos últimos 30 anos tem vindo a ser massivamente destruída devido a pressões várias, essencialmente devido à ação humana. Daqui, assinalado lilás, estão as áreas de floresta que foram destruídas ao longo dos últimos 30 anos. Assim, o objetivo do nosso projeto é implementar um sistema de produção sustentável de café em contexto agroflorestal integrado, tentando assim mitigar o efeito da desflorestação e da pressão climática projetada para a área nos próximos anos, ao mesmo tempo que possamos promover medidas que aumentem o rendimento e a segurança alimentar das comunidades locais. Para tal, estamos presentemente a utilizar uma abordagem completamente transdisciplinar e que abrange toda a cadeia de valor do café. Como linhas principais de investigação, nós temos 5 pilares, que são a caracterização extensiva da dinâmica da biodiversidade, dos serviços de ecossistema, como o carbono, o mel e a produção de cogumelos, a caracterização de espécies nativas de café para a introdução no sistema de produção de café, a qualidade de grão e a produção de café certificado com base na produção orgânica e comércio justo. Toda esta componente de investigação está muito assente também numa componente de formação a vários níveis, de onde ressalva aqui a participação de um grande número de alunos de doutoramento e de mestrado. Como principais resultados, nos últimos 5 anos, conseguimos ter um impacto social diretamente em mais de 25% das comunidades que habitam a Serra da Gorongosa, 620 famílias de pequenos agricultores. Em termos ambientais, estamos em franco progresso de recuperação e regeneração de espécies nativas de árvores e aves. Neste momento, o projeto já cobre 20% da área da floresta. O que quero aqui ressalvar é que isto não decorre só nos últimos 5 anos, porque houve toda uma fase de incipiente, não é? De uma fase piloto entre 2013 e 2017, portanto, de facto, temos quase 10 anos de projeto. Temos também capitalizado muito na parte de produção de mel e, por fim, na colocação de espécies nativas no sistema de produção. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Ana, por ajustar-te muito bem também ao tempo e pela interessante apresentação. Então, vamos tentar, João, vamos tentar agora voltar à tua apresentação. Estão a ver agora? Sim, agora estamos a ver, só falta projetar. Sim. Tá? Perfeito. Perfeito. Pronto. Obrigada. Peço imensa desculpa. Bem, hoje estou aqui para vos apresentar um outro trabalho que é relacionado com o papel das pedras no processo de colonização pós-fogo da comunidade de invertebrados em alguns dos principais tipos de floresta existentes em Portugal. Bem, basicamente, todos sabem que os incêndios em Portugal nas últimas décadas têm se tornado um problema sério, especialmente por causa do número de ocorrências que tem aumentado e também da área ardida. Muito por causa do uso do solo que atualmente temos no nosso país e também devido ao tipo de gestão que se faz. As alterações climáticas acabam por potenciar tudo isto e o futuro não é risonho relativamente aos incêndios no nosso país. Basicamente, quando pensamos acerca de biodiversidade e os incêndios, ainda há muita coisa para saber. Relativamente aos efeitos, há algumas coisas que já se conhecem, mas no curto prazo o conhecimento é ainda muito insuficiente a todos os níveis, especialmente na fauna. Um bocado para tentar colmatar essa tendência, decidimos então fazer um trabalho relacionado com os animais, os invertebrados que estão associados a eles. Porque as pedras, basicamente, são estruturas que são naturais e são abundantes e que são importantes para esta comunidade por uma série de razões, mas também porque têm um potencial de proteção, de eventual proteção durante um incêndio e eventualmente também um papel a desempenhar no pós-fogo. No caso dos invertebrados, são importantes pela sua fundamental importância nas diferentes funções que têm no solo, mas também porque são bastante abundantes, têm uma grande diversidade e resiliência que acaba também por os potenciar para uma elevada capacidade de sobrevivência, pelo menos potencial, a um incêndio. Então, os objetivos deste trabalho foram perceber os efeitos imediatos dos incêndios nesta comunidade e perceber então até que ponto as pedras são importantes para a salvaguarda deste grupo e também tentar perceber o que é que acontece a esta comunidade nos diferentes tipos de floresta. A área de estudo que selecionámos foi a área de Pedrógão Grande, que ardeu em 2017 e passado 3, 4 dias fomos logo para o campo. Selecionámos então 3 áreas diferentes, basicamente escolhemos carvalhal, pinhal e eucaliptal, uma área queimada e uma área não queimada. Para cada uma dessas áreas selecionámos 5 locais e para cada um desses 5 locais selecionámos 3 transetos, onde basicamente coletámos todos os animais que viviam em pedras ao longo desses transetos, tanto os animais vivos como os animais mortos nas áreas queimadas. Muito resumidamente, os resultados que conseguimos obter mostram-nos claramente que a abundância, a riqueza, a diversidade e a criatividade acabam por decrescer em todas as áreas ardidas, como seria de esperar, e que é o carvalhal que apresenta a comunidade mais diversa e também o maior número de animais por pedra, tanto na área queimada como na área não queimada. Só depois aparece o pinhal e no fim o eucaliptal. Também, como seria de esperar, a mortalidade encontrada acaba por ser maior no ecossistema mais rico e com maior abundância de animais. Olhando com mais pormenor para a diversidade, acabamos então por conseguir nomear quais são os grupos que acabam por ser mais afetados e acabam por ser muito parecidos, independentemente do tipo de floresta, e também aqueles que são mais diversos dentro deste microhabitat. Basicamente, os coleópteros, isópteros e neste caso os caracóis são os grupos que acabam por ser mais afetados pelo fogo, muito por causa do tamanho do seu corpo, do tipo de locomoção que têm e também por causa da dependência da umidade do ar que acabam por ter. Como conclusão, muito rapidamente, as pedras acabam então
por ser um refúgio importantíssimo para a biodiversidade durante os incêndios e promovem a recolonização das áreas ardidas imediatamente após o incêndio, mesmo em incêndios de elevada severidade. Isto mostra-nos que há muitos animais que acabam por conseguir sobreviver e estão logo prontos para conseguir fazer uma rápida recolonização da área ardida. Mostra-nos também que diferentes tipos de gestão florestal e usos de solo acabam também por dar diferentes resultados de sobrevivência e resposta ao fogo, que pode ser importante no futuro para a gestão de áreas ardidas. Muito obrigado, é só isto. Muito obrigado, João, e obrigado também por ajustar também muito bem o tempo e pela interessante apresentação. Vamos agora mudar de ecossistemas terrestres para o ambiente marinho. Temos Ana Isabel Sousa, que nos vai falar da resiliência de pradarias marinhas de Sostera Norte. Muito obrigado, Ana, bem-vinda. Estamos a ver, ainda não está a ser projetada a sua apresentação, estamos a vê-la em modo ainda... Ok, obrigada. Não estamos a ouvir. Não estamos a isso, não estamos a ouvir ainda. Falta ligar o microfone. Conseguem ouvir-me agora? Agora sim. Ok, obrigada, peço Ana. Só que não estou a conseguir passar os slides. Vou tentar. Não, peço desculpa. Está aqui. Sim. Conseguem ver agora, não é? Está, sim, conseguimos, acho que vai passar a ser projetada agora, não é? Exato, agora está em modo de apresentação, sim, passou, agora passou para o segundo slide, sim. Obrigada. Ok, pronto. Peço desculpa por esta Nada. Bom dia a todos. Vou apresentar-vos um trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito do projeto Biopradaria e diz respeito a uma abordagem por etapas para o aumento da resiliência de pradarias marinhas de Zostera Norte face à bioturbação por Arnicla spp. As pradarias marinhas são habitats extremamente importantes em termos de biodiversidade e de serviços prestados, mas estão, a nível mundial, ameaçados por diferentes tipos de perturbação e, neste caso, vou focar-me nas espécies exóticas invasoras. A área de estudo deste trabalho é a Ria de Aveiro e, neste caso, a espécie é a Arnicla marina, cujo primeiro registro foi observado em 2009. Pensa-se que esta espécie terá sido importada ou introduzida através da importação de sementes de ostra provenientes de França. E qual é o impacto desta espécie nas pradarias marinhas? O que se verifica é que, devido à atividade de bioturbação, há uma grande remobilização de sedimento e a produção de moldes fecais leva ao desenterrar dos rizomas e das raízes da zostera e aumentando então a vulnerabilidade destes habitats e a fragmentação destes habitats e a perda de biodiversidade. A Ria de Aveiro é então a área de estudo, com cerca de 230 hectares de ervas marinhas, e a nível internacional e a nível nacional há diferentes convenções que realçam a importância destes habitats e diferentes políticas ambientais que têm, de facto, realçado a importância da preservação e da recuperação destes habitats enquanto habitats muito valiosos. Tendo em conta este contexto, os objetivos deste trabalho foram desenvolver o conhecimento científico em ecologia e recuperação, enquadrado nestas políticas ambientais, mas também fornecer linhas orientadoras que sejam úteis e efetivas na implementação de medidas de recuperação pelos profissionais.
Propomos também uma abordagem por etapas, de modo a responder às questões que vou elencar de seguida. Em primeiro lugar, qual o melhor método de transplante de zostera? Depois, qual a melhor técnica para reduzir a bioturbação causada por arnícola? Será que as técnicas de redução da bioturbação afetam a sobrevivência destes transplantes de zostera? E, por último, quais os passos-chave para maximizar o sucesso do transplante de Zostera nolte e aumentar a resiliência desta espécie? É importante assegurar um baixo impacto ambiental na machadadora, uma grande sobrevivência dos rebentos transplantados e, por último, a recuperação, este é o objetivo final, a recuperação das pradarias perdidas ou fragmentadas. Numa primeira experiência, testámos diferentes métodos de ancoragem e de transplante, métodos individuais e o método SOD, em que transferimos uma porção de ervas marinhas com o sedimento adjacente, e verificámos ao fim de 14 meses que este método SOD é o mais eficaz e o mais benéfico, também pelo facto de ser bastante menos invasivo para a população da Doura. Uma segunda experiência, testámos diferentes membranas naturais, como soluções baseadas na natureza, neste caso uma membrana de fibra de coco e uma membrana de juta, e verificámos que ambas as membranas são efetivas na redução da bioturbação pela arnícola, sendo que a membrana de juta apresenta um melhor compromisso em termos de custo, manuseamento e benefício. Por último, propomos uma abordagem por etapas para aumentar a resiliência de Zostera nolte. O primeiro passo, a primeira etapa, consiste na caracterização da população da Doura, depois a segunda fase, na identificação das limitações para uma recuperação natural das pradarias marinhas, que podem dever-se a fatores de diferente ordem. Por um lado, limitações em termos de dispersão, e neste caso verificamos com a primeira experiência que o SOD será a melhor técnica de transplante a implementar. Caso haja limitações nas condições ambientais das pradarias, haverá necessidade de melhorar a qualidade do habitat em que estas se inserem, e no caso de interações bióticas, focámos-nos na perturbação por arnícola. Obtivemos então a resposta de que a membrana de juta será a melhor opção. Verificámos na experiência 3 que esta aplicação da membrana não afeta a taxa de sobrevivência de Zostera, pelo que, chegando a esta fase final, há necessidade então ou podemos avançar então para um plano de recuperação e aumentar a escala deste plano de recuperação. Será então importante implementar também um plano regular de monitorização e depois um plano de conservação. Em particular, aqui na Ria de Aveiro, estamos agora na fase de aumento da escala deste plano de recuperação. Pronto, como conclusão, a aplicação desta abordagem por etapas na gestão de sistemas costeiros e marinhos intertidais irá facilitar o sucesso de planos de recuperação desta espécie, e o sucesso desta recuperação requer, de facto, a implementação de medidas efetivas por estes profissionais. Obrigada pela vossa atenção, e caso queiram saber mais informações acerca do projeto, tenho aqui indicado o site do projeto. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Obrigado pela apresentação interessante e pelo ajustar ao tempo também. Vamos passar agora à seguinte oradora, que é a Inês Vieira, que nos vai falar sobre pedagogia crítica e participação social para o restauro ecológico. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vinda, Inês. Conseguem ver bem? Conseguimos ver, mas ainda não está projetado. Está... Exato, já está. Obrigada. Ok. Muito obrigada, bom dia.
Eu trago aqui uma linguagem um pouco diferente daquela que tenho aqui escutado. É a primeira vez que participo e é uma grande honra participar neste encontro nacional de ecologia. A minha formação é de base em educação e de mestrado e doutoramento em ecologia humana. E estava um pouco a pensar a partir de um projeto em que participo em Lisboa, um projeto BIPSIP, Pedalada na zona de Marvila, que trabalha a participação social em torno, neste caso, da mobilidade urbana, segura e sustentável em torno da bicicleta. E procurei pensar um pouco as reflexões que tenho feito ali e em diálogo, em pesquisa documental, para a parte do restauro ecológico. E é nesse sentido que vos trago algumas linhas que queria partilhar. Na sessão plenária, a Cristina já falou um pouco deste enquadramento da década das Nações Unidas para o Restauro, e eu daqui traria o destaque para duas das suas linhas estratégicas que estão divulgadas no site das Nações Unidas. E, portanto, falo aqui no caso da nova cultura de restauro ecológico e da educação para o restauro. Nesta proposta há uma mira geral de resultados que são geralmente atribuídos também à educação ambiental. A maturação e aumento de atitudes e valores pró-ambientais e o conhecimento sobre questões ambientais, construção de competências para ações ambientalmente positivas, facilitação de conexões entre pesquisa e práticas educativas num compromisso sustentado de aplicação e interação. Propõe então, num trabalho em construção, uma visão de educação para o restauro ecológico, procurando as bases de uma pedagogia crítica para a justiça ecológica. Então, a teoria crítica reforça nos debates pedagógicos a importância de um discurso dialético, de organização participativa, democrática e comunitária, bem como da ação emancipatória. E estas pedagogias vão questionando os princípios filosóficos, económicos e organizacionais de educação e aproximando-a de finalidades emancipatórias. Aqui destaco, em primeiro lugar, o desenvolvimento de literacias críticas, ou seja, um processo que prevê não aprender apenas a palavra, mas também o mundo, uma referência plural que salienta que há mais do que uma forma de literacia e sempre numa relação próxima com hábitos analíticos de pensar, ler, falar e discutir com profundidade para compreender o mundo e gerar competências cívicas em torno desta compreensão. A questão das desigualdades trata-se muito de engajar as pessoas diretamente nos fenómenos que estejam a observar, a estudar, a vivenciar, ajudando a reconhecer a conexão entre as suas próprias vidas e as forças sociais mais largas, e encorajando também aqui um sentido de responsabilidade social no reconhecimento de desigualdades. A emancipação, neste aspecto, importa observar como é que ela se configura como proposta próxima de lutas por direitos civis e de cidadania e como é que o conhecimento é proposto em cada contexto educativo e de intervenção social. Por fim, considera-se a incorporação de princípios de justiça social e aqui acrescento também de justiça ambiental, tais como a proteção face à destruição ecológica, o uso responsável de recursos, direito à alimentação, água e ambiente não poluído, direito a um ambiente de trabalho saudável e seguro, compensação de vítimas de injustiça ambiental e uma proteção simultaneamente comunitária e ecológica. E partindo desta ideia de proteção ecológica comunitária, destaca-se a importância da participação social nestes processos de restauro ecológico. Podem considerar-se diversos exemplos práticos de promoção da participação social, para os quais convido a vossa leitura do slide que estou a divulgar. Destaca-se que há muito mais exemplos para as fases, exemplos participativos para as fases de diagnóstico e planeamento de intervenção do que para as fases de execução e de avaliação, apesar deles também existirem, e partilho aqui alguns exemplos. E aqui tendo particularmente em consideração reflexões da América Latina e das Caraíbas, como é que estes projetos podem contemplar a participação social, envolvendo diversos atores sociais, prevendo a participação multidisciplinar nas equipas de trabalho, desenvolvendo ações para alcançar o compromisso das pessoas, superando determinadas situações de maior marginalidade e contribuindo para o compromisso das instituições políticas.
esta questão de princípios e práticas de participação social em restauro ecológico podem constituir referências importantes para inspirar outras ações, mas devem sempre ser ponderados, façam um questionamento crítico de fatores específicos em cada contexto. E aqui então solicita-se a atenção para a história ambiental local e as vozes que a contam, representações culturais valorizadas no território, usos do território e da paisagem, questões relacionadas com posse de terra, acesso e uso de recursos, processos e atores que diagnosticam e que intervêm no território, atividades de restauro ecológico e forma como envolvem as comunidades locais, capitais associados às ações de restauro e formas de potenciar o bem-estar da população local, com particular atenção para diversas dimensões de desigualdade social e para as lutas e reivindicações de movimentos sociais de melhoria de condições socioambientais. É tudo da minha parte, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Inés, por esta muito interessante e de outro ponto de vista para introduzir a componente social e educativa que é tão importante na restauro. E com esta apresentação, finalização de curta,